Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Possessives Fast. Correto, Possessives Fast, ou seja, todos aqueles adjetivos possessivos, todos aqueles pronomes possessivos que vimos já algumas vezes, mas que sempre permanece a dúvida quando utilizar um, quando utilizar outro. Nem assistindo episódios de séries, nem assistindo filmes, a gente consegue às vezes organizar a situação, organizar as informações de forma que você saiba. E vamos esclarecer tudo, deixar tudo muito claro hoje com vocês, porque sejam concursos públicos, civis ou militares, possessivos cai. Sejam vestibulares médios, altos ou mais acessíveis, sempre vai ter uma questão de possessivos e outra de pronomes pessoais. São consideradas as questões mais fáceis para que você não zere a prova de jeito nenhum. Então você não pode perder isso, super, não pode mesmo. Vamos esclarecer tudinho hoje em nosso vídeo. Mas, super amigo, super amiga, sempre aquele agradecimento, você que já é inscrito, muito obrigado por ter enviado também os links aí para os colegas, redes sociais e assim por diante. E você que está chegando agora, seja super bem-vindo. Desejamos que você goste bastante e este vídeo seja muito útil para você e você também participe do nosso clube aqui. Se inscreva e receba um monte de situações bem bacanas, bem legais, tá? Seja super bem-vindo and enjoy! Mas, garotos e garotas, vamos lá, vamos começar com o nosso esquema. Possessives Fast. Nós temos ali na esquerda os pronomes pessoais, que nós já vimos em outro vídeo, que seriam I, you, he, she, it, we, you, they, que você sabe perfeitamente que é I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. E à direita, após aquela flechinha vermelha aqui ao lado, vocês têm os adjetivos possessivos. São adjetivos que, aliás, são possessivos, melhor dizendo, que agem como adjetivos. My, meu, your, seu, his, dele, her, dela, it, dele ou dela para animais e objetos, our, nosso, your, de vocês e their, deles. E eu falei possessivos que agem com adjetivos. Eu vou explicar isso aí mais tarde. Aguarde, super, aguarde. Por enquanto, é importante que você saiba que sempre os adjetivos possessivos, em exercícios, em situações do dia a dia, eles dão preferência a serem concordados com o sujeito. Então, se tem um I, você coloque my. Se tem you, você coloque your. Se tem he, você coloque his. Se tem she, você coloque her. Se tem it, você coloque it e assim por diante, sempre concordando com o sujeito ou com o pronome. Então, repassando a tela, super, apareceu um incrível I, my, incrível you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your e they, their. Bacana, legal, supimpa. Vamos ao próximo esquema. O próximo esquema diz assim, super, sempre eles vão concordar com o sujeito, com o pronome. Mas eu acabei de contar, super, acabei de contar. E é verdade, dá uma olhadinha aqui na tela ao lado. Se tem o incrível I, você coloque my. Se tem o incrível you, você coloque your. Se tem o incrível he, his, she, her e assim por diante. Dá uma olhadinha no exemplo aqui embaixo. I like computers. Eu gosto de computadores. My computers are from Japan. Meus computadores são do Japão, vêm do Japão. Então nós temos o I, vai concordar com my. Se tivéssemos o you, concordaria com your e assim por diante, na maioria das situações. Próximo. Ah, é verdade. Eu disse para você o seguinte, que adjetivos possessivos são possessivos que agem como adjetivos. E você tem um vídeo aqui no canal, que é um vídeo sobre posição de adjetivos. E lá eu explico o seguinte, sempre em inglês vem primeiro o adjetivo, depois o substantivo, quando os dois estão presentes numa oração. Então, se eu tenho uma garota bonita, eu vou dizer beautiful girl. Primeiro
primeiro beautiful, depois garota. Se tem um rapaz esperto, vou ter um smart boy. Primeiro smart, depois boy. Sempre primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Expliquei tudo isso, expliquei que verbo pode agir como adjetivo, expliquei que substantivos podem agir como adjetivo também. Outra situação que eu deixei bem clara para vocês nesse vídeo. É o seguinte, super. Adjetivo não pode ir para o plural de forma nenhuma, tá? Só substantivo. Então, eu coloquei um monte de informações nesse vídeo chamado Position of Adjectives, ou seja, posição de adjetivos. E aqui eu resgato essas informações todas, dizendo que eu tenho a palavrinha, o substantivo job. Estão vendo aqui ao lado? Tenho intention, estão vendo aqui ao lado? Tenho country, tenho car e tenho decision. E coloquei os adjetivos 1, os adjetivos 2, os adjetivos 3, adjetivos possessivos precedendo os substantivos. Porque já que eles vão agir como adjetivos, eles têm que vir antes do substantivo. Então, seu emprego é meu, é diferente de outros empregos porque esse é meu, vou colocar my job. Se a intenção é dela, é diferente das outras intenções, porque as outras são dos outros, e esta intenção é dela, her intention vai ser antes. Se esse país é deles, é diferente dos outros países, porque este é deles, their country. Se esse carro é nosso, diferente de outros carros, porque esse é nosso, esse é diferente, our car. Se a decisão é sua, diferente das outras decisões, porque esta é sua, então ficaria your decision. Então, sempre adjetivos possessivos vão ser colocados precedendo o substantivo. Sempre adjetivos vão ser colocados precedendo o substantivo. Então, o adjetivo my, adjetivo her, adjetivo their, adjetivo our e adjetivo your, super. Eles vão ser colocados antes do substantivo job, substantivo intention, substantivo country, substantivo car e substantivo decision. Então, o detalhe fica my job, o emprego que é meu, her intention, a intenção que é dela, their country, o país que é deles, our car, o carro que é nosso, your decision, a decisão que é sua. Então, adjetivo primeiro, e aí os possessivos estão agindo como adjetivos e o substantivo vem depois. Ou se não, você pode traduzir do modo tradicional, my job, meu emprego. Her intention, a intenção dela. Their country, o país deles. Our car, nosso carro. Your decision, sua decisão. Daí, ao lado, super, ao lado, bem aqui, ó, dá uma olhadinha, bem ao lado aqui, nós temos alguns exemplozinhos bem legais, bem supimpas. I love my job. Amo meu emprego. She made her decision. Ela tomou a decisão dela. That's our car. Aquele é o nosso carro. Então vejam que eu coloquei my antes de job, her antes de decision e our antes de car. Sempre o adjetivo possessivo precedendo o substantivo. Você entendeu, super? Que bacana. Vamos para a próxima tela. Pronomes possessivos. Aí a coisa começa a complicar. Pronomes possessivos são esses aqui, ó. Esses aqui que realmente causam tanta dúvida. Vou traduzir para vocês. Mine, o meu. Yours, com S, o seu. His, o dele, mesma grafia. Hers, o dela, com S. It's, o dele e o dela, para animais e objetos, mesma grafia. Ours, com S, o nosso. Yours, com S, o de vocês. Their, com S, o deles. Ou melhor, theirs, com S, o deles. Daí você pergunta assim, mas Gilmar, não é a mesma coisa? Você traduziu os adjetivos possessivos de uma forma e agora traduziu os pronomes possessivos da mesma forma. Não, super, é bem diferente. Vou traduzir agora os dois simultaneamente para que você perceba a diferença entre um e outro. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha aqui, que my é só meu, mine é o meu. Dá uma olhadinha aqui, your é só seu, yours com S é o seu. His é só dele. His, mesma grafia, o dele.
Her, só dela. Hers com S é o dela. It's, dele ou dela para animais e objetos. Aqui, mesma grafia, o dele ou dela para animais e objetos. Our, só nosso. Ours com S é o nosso. Yours, só de vocês. Yours com S, o de vocês. Their, só deles. Theirs com S é o deles. Então tem uma diferença, tem uma diferença. Daí você pergunta, mas como é que eu aplico esses dois? O primeiro eu sei que eu coloco antes do substantivo. My job, her intention, their country, assim por diante. E este da coluna 2 que está aí destacado, esse mine, esse yours com S, esse his, esse hers, esse its, como é que eu faço? Super, calma, eu vou explicar para você agora. Veja bem, super, veja bem. Os pronomes possessivos substituem substantivos e os possessivos adjetivos ou adjetivos possessivos já citados na frase. Dá uma olhadinha aqui, super. My brother teaches French. Meu irmão ensina francês. Yours teaches German. O seu ensina alemão. Esse o seu se refere a irmão já citado antes. Se já foi citado antes, vem depois irmão. E também para substituir o irmão, para que você não precise repetir. Por exemplo, meu irmão ensina francês, seu irmão de novo ensina alemão. Diga só o seu, o irmão já está aqui dentro. Your radio is from China, seu rádio é da China. Mine, o meu, is from Japan, é do Japão. O rádio já está aqui dentro, para evitar que você repita a rádio e assim por diante. Então a situação é bem legal, bem bacana. Então esses pronomes possessivos da coluna 2, eles vão substituir, tá, os substantivos já citados, junto com os adjetivos possessivos já citados também. Então você não vai precisar repetir brother, não vai precisar repetir radio, porque dizendo yours, o seu, o brother já está ali. Mine, o meu, o radio já está ali. Percebeu? Faremos exercícios mais tarde. Que mais, super? Que mais? Daí nós temos aí esta referência para você. Nós temos o substantivo aqui. Antes do substantivo temos o adjetivo. Adjetivo possessivo, que sempre vai ser colocado antes do substantivo. E como sempre o pronome possessivo vai substituir um substantivo já citado, para evitar que ele se repita de novo, sempre virá depois do substantivo. Substantivo é referência, antes adjetivos possessivos, depois pronomes possessivos, super amigo, super amiga. Que mais, super? Que mais? Dá uma olhadinha aqui. Esta situação eu cobrava em prova, lá na primeira série, antigamente, porque antigamente caía muito em vestibulares, então eu já colocava na primeira série para depois no terceirão ficar mais fácil e que eles não perdessem essa questão. Mas a coisa parou. Os adjetivos normalmente, como você conhece, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos continuaram a ser cobrados de uma forma bem constante. Estão aí em todas as provas, vão estar presentes, não tem como negar. Aviso, vão estar presentes. Mas nesta forma de double possessives, eles pararam de aparecer. Tipo assim, super, tipo assim, dá uma olhadinha. Sam is one of her employees. Sam é um dos empregados dela. Sam is an employee of hers. É um empregado dela. Preposição of mais pronome possessivo da coluna 2. Sally is one of my teachers. É uma de minhas professoras. Ou Sally is a teacher of mine. É uma professora minha. Então nada mais é, super amigo, super amiga, de uma outra forma de você expressar, por exemplo, o empregado dela. Diga, um empregado que é dela. Um professor meu. A teacher of mine. Então, preposição of mais o pronome possessivo. E essa estrutura, esta junção, chama-se double possessives, que não tem aparecido muito em vestibulares. Mas no dia a dia, quando você quer conversar mais sofisticadamente, impressionar a outra pessoa, ao invés de dizer her employee, você diz an employee of hers. Ao invés de dizer my teacher, você diz a teacher of mine. Que mais? Drills, exercícios. Que bacana, que legal. Vamos ver o que tem aqui para fazer. Completa as sentenças com os adjetivos possessivos. Puxa, dá uma olhadinha aqui, super, dá uma olhadinha aqui.
aqui tem Jeff, aqui tem Tom and Pat, aqui tem George. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui concordando com Jeff. Tem que colocar alguma coisa aqui concordando com Tom and Pat. E tem que colocar alguma coisa aqui concordando com George. E note, o espaço está antes do substantivo. Então aqui vai algum tipo de adjetivo. Antes do substantivo house, aqui vai um tipo de adjetivo. Antes do substantivo breakfast, aqui vai um tipo de adjetivo. Que adjetivo? O adjetivo possessivo, que vai caracterizar great, vai caracterizar e qualificar house e vai qualificar breakfast. Então a coisa é assim. Jeff is a good student. His grades. As notas dele, as notas do Jeff, já citado antes. Tom and Pat lives in Ohio. Moram lá em Ohio, que é o estado irmão do estado do Paraná. Que mais? Their house is perfect. A casa deles é perfeita. Antes de casa, adjetivo possessivo. George has his breakfast at 7 o'clock. At 7 o'clock. Tem seu café da manhã às 7 horas. Beleza? Que mais, super? No 2, completa as lacunas com os pronomes possessivos. Those glasses, aqueles copos, are not our glasses. Não são nossos copos. They are, são dela. Como é que eu sei que são dela? Porque eu já anunciei aqui, coloquei esse she. Sua impressora deve ser colocada aqui. Deve ser colocada lá, a minha impressora, a minha. Então aqui tenho eu, já deixei antecipadamente. Este livro não é o livro que eu preciso. O dele é o livro que eu preciso. Então eu coloquei o ele para direcionar a resposta para vocês, tá? Então fica, those glasses are not our glasses. They are hers. São os dela. Tá? Concordando com o ela aqui. Que mais? Your printer must be placed here. Mine must be placed there. Os meus devem ser colocados lá. The book, ou this book is not the book I need. His, o dele, é o livro que eu preciso. Então aqui, super amigo, super amiga, dá uma olhadinha. Hers, devido a ela. Mine, devido a eu. E his, devido a ele. Várias formas existem para você brincar com esses pronomes, brincar com esses adjetivos possessivos do exercício anterior. Esta é uma delas. Vocês encontrarão outros tipos de exercícios. Que mais, super? Testes. Vamos ver se vocês conseguem. John studies in Rome. I study in Rome. You write in copybook. We prepare homework every day. Você vai ter que preencher com alguma coisa aí, super. Dá uma olhadinha, se vira nos 30. Então, pause e faça. Beleza, super, beleza. Voltou, acertou. Qual que vai ser? Letra D. Se tem John, é his. Se tem I, é my. Se tem you, é your. E se tem we, é our. Tá? E todos na frente do substantivo room na primeira, substantivo room na segunda, substantivo copybook na terceira, substantivo homework na quarta. Segundo, a sentença abaixo deve ser preenchida com mothers. Usually ask the pediatricians for suggestions for children's meals. O que você colocaria naquele espaço? Essa é mais complicadinha. Pause e faça. Fez, super? Que beleza. Qual que você escolheu? Exato. Refeições dos filhos das mães, mothers. Filhos delas. Terceiro. She has a customer. Ela tem um cliente. On the phone, está ao telefone. Who is interested? Está interessado no quê? In change his car insurance. Em trocar, mudar, modificar o seguro do seu carro. Se refere a? O que se refere a? Este his que está aqui presente. Qual deles vai ser? Qual deles vai ser? Pause e faça. Fez?
Que beleza, super, parabéns. E qual que vai ser? Qual que vai ser? Letra C. Então, his, o carro dele, de quem? Do cliente. Que mais? A palavra, o pronome they, que está underlined, ou seja, destacado, pode ser grifado, pode ser de uma outra forma de destaque qualquer, in the sentence below. The results of the survey, os resultados da pesquisa. Also show that, também mostram que 1 in 10, 1 em 10, say, they do video chat while driving. É de uma prova recente da Federal. Já apresentei aqui em vídeo, né? Said Lori Lee, AT&T's Senior VP for Global Marketing. Esse esqueminha, they, que está bem aqui, super, está bem aqui, se refere a quê? Pause e faça. Beleza? The people surveyed, as pessoas que foram entrevistadas, foram pesquisadas. 1 em 10 das pessoas que foram pesquisadas. Next. Acabou, super. Beleza, bem legal, bem tranquilo, bem rápido. E aí você tem todas as informações para matar qualquer teste de vestibular, de concurso, sejam civis ou militares, em que tentarem puxar o tapete seu. Um grande abraço a todos, parabéns a vocês, tá? Por estarem aqui aprendendo e pensando no seu futuro, se tornando pessoas cada vez melhores. Você que acabou de assistir o vídeo, é a primeira vez que está aqui, espero que tenha gostado, se inscreva aí no canal e espalhe a nossa palavra por aí. Spread the word. Tudo de bom. Deixei umas coisinhas para vocês, umas sugestões aí, para que vocês possam continuar o aprendizado. Um grande abraço a todos e até! Bye bye!